uma coisa que vai ser muito nossa, do nosso modelo de inteligência artificial, provavelmente ele será o primeiro e o mais sustentável do mundo. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à conversa de hoje do Canal Brasil. Hoje a gente recebe a Secretária Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lília Cintra de Mello. A conversa passa por assuntos como regulação da inteligência artificial no Brasil, projeto de lei que está sendo discutido no Senado Federal e o Plano Nacional apresentado pelo Governo Executivo, oportunidades para as empresas e também a necessidade de compatibilizar a inteligência artificial com o uso de recursos naturais. O Canal Brasil, você já sabe, é uma iniciativa da FEComércio de São Paulo. E para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Vem com a gente. Secretária, eu gostaria de iniciar a nossa conversa tratando sobre desafios da regulação da inteligência artificial. A gente sabe que esse é um tema novo, certamente boa parte dos países do mundo está se vendo com ele agora, e certamente regular a inteligência artificial não é simples. Imagino que precise compatibilizar desafios de ordem muito diferente, como, por exemplo, inovação, desenvolvimento econômico, segurança jurídica, e compatibilizar isso com direitos fundamentais, como, por exemplo, direito à privacidade. O Brasil está hoje debruçado sobre esse tema, em especial com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que está no Senado Federal. Gostaria muito de ouvir a sua avaliação sobre como esse debate tem acontecido no Brasil e que avanços a gente pode esperar nesse assunto. Primeiro, uma coisa importante trazer, né, e concordo muito com o que você trouxe com relação a essa discussão no mundo inteiro. De fato, inteligência artificial começou a aparecer há mais ou menos uns 4, 5 anos com a proeminência que a gente vê hoje, a partir do surgimento da inteligência artificial generativa ou fundacional, com o ChatGPT, a gente começou a ver novos tipos de tecnologia e novos desafios surgindo. E aí o debate acabou também ganhando uma relevância ainda maior. Aqui no Brasil, a gente tem a discussão do PL 2338 hoje no Senado e também do ponto de vista do governo federal. Na semana passada, lançamos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e o Ministério da Justiça também contribuiu bastante para a discussão do plano e toda uma frente de apoio à regulação e governança de inteligência artificial no Brasil. Os desafios são inúmeros. Do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico, inovação, empreendedorismo, proteção de direitos. Nessa frente também muito a gente com uma preocupação, né, com a questão da discriminação algorítmica, né? Então tecnologias que acabam trazendo para dentro de si, do seu próprio design, tipos de discriminação, tipos de questões que a gente vê no mundo real e que, né, levado para um disparo em massa ou, por exemplo, uma análise como na inteligência artificial de bilhões de dados, isso pode gerar, de fato, um impacto muito preocupante. Olhando para o mundo, e eu acabo sempre citando nas minhas conversas um estudo da USP que fez uma pesquisa internacional comparando quase 170 países, a gente vê que o mundo inteiro tem discutido inteligência artificial, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional. Então, a ONU, a OCDE, os BRICS, aqui no Brasil, né, estão sediando o G20, tem toda uma frente também de discussão de inteligência artificial. Então, é um assunto que precisa mesmo de uma definição rápida. Todo mundo está se debruçando e tentando encontrar esses caminhos, e a gente vê alguns modelos, né? Então, a gente tem até, inclusive, um livro que ficou bastante famoso, da professora Anu Bradford, trazendo visões de modelos de regulação de tecnologia aplicados, inclusive, à inteligência artificial, dividindo quase que em 3 frentes, um modelo europeu, um modelo norte-americano e um modelo chinês. O que eu gosto muito dessa pesquisa da USP é que a gente sai dessas caixas e a gente começa a entender que todos os modelos têm algumas interfaces. E essas interfaces estão também na nossa discussão de modelo brasileiro, que é uma preocupação com desenvolvimento científico e tecnológico. Então, ter toda uma parte de fomento e uma parte, inclusive, de uma regulação voltada, né, para um tratamento assimétrico dos atores envolvidos, né? Então, essa é uma forma da gente desenvolver startups, trazer também um custo, né, diminuir um pouco essa barreira à entrada desses novos atores no mercado. E também a gente vê que muitos países têm olhado para essa frente com uma preocupação
com direitos, né? Uma preocupação com proteção de direitos. Então, olhando para o que a gente tem hoje no Brasil em discussão, que é o PL 2338 e também o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a gente está indo no mesmo sentido que o mundo inteiro tem discutido o tema, né? A gente está quase que assim, na mesma maré. Então, acho muito importante e a experiência internacional vai ser absolutamente relevante também para a gente olhar o que tem sido feito e adaptar para a nossa realidade brasileira. E aqui, né, olhando para o nosso mercado, para os nossos atores, o Brasil tem muitos dados. A gente é o 4º país do mundo em termos de uso de redes sociais, aplicativos online. Então, a gente vai ser um celeiro absolutamente relevante e essas definições que a gente toma hoje em termos de regulação e governança serão fundamentais para o nosso posicionamento nesse debate no mundo inteiro. E olhando, por exemplo, para a experiência internacional, quem está mais avançado nesse tema, sobretudo do ponto de vista de governança e regulação, e quem avançou com que critérios? O que essa experiência internacional pode gerar de aprendizado para o Brasil? Eu acho bem importante quando a gente olha para a experiência internacional, olhar principalmente para a Europa, né? Então, tivemos aí esse ano o AI Act, que veio com uma visão que eu acho absolutamente fundamental de enxergar quais são os gargalos. Então, uma coisa que eu acho importante quando a gente olha para essa discussão do digital é a gente lembrar que a gente tem um ordenamento jurídico que já se aplica, né? Então, teve uma discussão quando a internet surgiu, ali mais ou menos na década de 90, quando ela começou a ser comercializada, que alguns americanos fizeram até uma declaração de independência do ciberespaço para dizer: somos um espaço livre de regulação, aqui ninguém entra, nenhum estado vai criar censura. E com o tempo a gente começou a ver que desafios que são muito diários e violações gravíssimas, inclusive de direitos humanos, podiam acontecer nesse espaço. Crianças e adolescentes estavam vulneráveis e expostas. E a gente começou a superar essa visão de que no digital a gente não tem regulação. A gente precisa para que esse ambiente seja seguro. Então, o que a gente tem em termos de ordenamento jurídico hoje também se aplica ao digital e a gente precisa olhar o que tem de lacunas para a gente não ter que reinventar todo o ordenamento jurídico para, por exemplo, tratar de internet, tratar de inteligência artificial. Senão a gente não vai ter fôlego para fazer mais nada, né? A gente vai legislar só sobre isso. E aí, olhando a experiência da Europa, eles fizeram exatamente essa leitura. O que é que falta? E o que eu acho muito interessante do diagnóstico europeu é que a gente enxerga que lá já existia o GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, lá já existia toda uma frente de proteção do consumidor que olha para os fornecedores da cadeia, né? Então, olha não só para o consumidor, mas para o fornecedor, para o distribuidor, e existia um gap com relação ao desenvolvedor da ferramenta de inteligência artificial. Então, o AI Act vem para olhar para esse desenvolvedor e mitigar os riscos da ferramenta criada. E aí eu acho que isso é absolutamente rico e é uma experiência que a gente tem que trazer e quase que emular aqui no Brasil. A gente também precisa olhar para o nosso ordenamento jurídico, e acho que a gente tem feito isso no PL 2338. O que a gente já tem em termos de, por exemplo, proteção, em termos de responsabilidade civil, e depois o que falta para a gente poder proteger essa parte que está aí exposta e que pode trazer para um cidadão comum ou, por exemplo, para um player do mercado, para qualquer empresa, seja grande ou seja pequena, uma exposição muito grande de riscos. E aí por isso que a gente acaba falando muito, né, que esse modelo europeu é um modelo baseado em riscos. E eu acho que ele é muito interessante também porque ele traz muito essa veia, né, do direito consumerista, que é olhar exatamente para o produto, se ele envolve ou não envolve tipos de riscos, de defeitos, e como que a gente mitiga isso para que ele seja possível. E aí acho que também, né, nesse modelo europeu, vem muito essa frente de proteção de direitos, proteção de direitos humanos, proteção contra a discriminação, que é absolutamente relevante depois da gente vivenciar essas tecnologias e o tipo de discriminação algorítmica que pode ser o resultado de alguns tipos de uso, de alguns tipos de aplicações. E aí, acho que em termos, né, também de experiência internacional e modelos que hoje se colocam quase como hegemônicos, a gente tem também o norte-americano, que eu acho interessante que, às vezes, muita gente classifica esse modelo, talvez até influenciado por esse livro que eu acabei de citar aqui, como um modelo muito pró-mercado,
Mas acho que conhecendo um pouco o modelo federalista americano, a gente sabe que nem sempre tudo está em termos de legislação federal. Então, muita coisa acontece dentro das agências reguladoras, então a gente vê FCC, FCT, todo mundo olhando para isso de forma muito engajada, e a gente também vê as agências estaduais envolvidas nisso, e inclusive legislação estadual. Então, quando a gente olha para o espectro norte-americano, fica muito claro que tem quase, assim, dando um chute, um valor aproximado, quase 50 agências olhando para o tema. Não é um tema livre mercado, é um tema altamente regulado, mas é um tema também que tem uma preocupação muito forte de colocação do próprio mercado americano em uma posição de vantagem com né, obviamente, um olhar também de proteção para essas questões de discriminação algorítmica. Então, quando a gente lê somente a Executive Order do Biden, né, aquela ordem executiva que veio do governo federal, parece que pouco foi feito, mas não foi pouco. Ela é quase que a cereja do bolo de um trabalho muito de baixo para cima. Então, acho que é um modelo interessante, mas é um modelo que demanda um arranjo institucional muito complexo. E a gente, aqui no Brasil, começou, por exemplo, com nossas agências reguladoras na década de 90, dificilmente a gente tem hoje uma quantidade de agências que se equipare a isso que existe no modelo norte-americano, então seria também uma experiência muito difícil de replicar. E aí, acho que assim, tem outros modelos que a gente enxerga como o modelo indiano, que se aproxima muito do nosso cenário em termos de país em desenvolvimento, que parece também ser muito interessante e tem tentado encontrar esse equilíbrio do ponto de vista de mitigação de riscos, proteção de direitos. A gente também tem o modelo da Arábia Saudita, que eu acho bastante também interessante, porque é um estado que tem investido muito em desenvolvimento da tecnologia e tem decidido fazer um tipo de regulação um pouco menos invasiva, né, e mais voltada para o fomento, porque o estado tem sido muito protagonista nesse tipo de investimento. E aí eu acho que só para a gente não ficar somente, né, nos países que estão aí na fronteira da tecnologia, trazer um país que tem tentado muito se colocar nesse debate, apesar da fragilidade em termos de geopolítica que é a Ruanda, também começou a desenvolver, por exemplo, guias práticos, melhores práticas, voltadas para a gente poder levar para o mercado, né, para que o mercado interno entenda a tecnologia, os riscos e possa se desenvolver também. Então, eu também gosto dessa experiência. E aí, de novo, assim, acabei tendo um pouco mais de acesso a cada um desses modelos nessa pesquisa que os alunos da Faculdade de Direito da USP colocaram de pé, uma pesquisa empírica bem interessante. E acho também importante a gente sair dessas caixinhas que acabam colocando definições que limitam os modelos. Acho que aqui a gente tem um pouco de uma visão diversa de países que têm também, né, peculiaridades muito próprias, e acho que existe também esse esforço muito grande dos organismos internacionais e multilaterais de pensar o tema. Então, eu também tenho acompanhado aqui na Secretaria com muito entusiasmo as discussões no âmbito da ONU, que acho que vai sair também algo bastante interessante de lá. Aqui no G20, espero que até novembro, na nossa reunião do G20 no Brasil, a gente também possa trazer algumas frentes de colaboração para a definição desse modelo. Também acredito muito no potencial dos BRICS. Enfim, acho que são muitas frentes e todas elas podem nos ajudar a pensar também o nosso modelo brasileiro, olhando também muito para as nossas peculiaridades. E olhando para esse modelo brasileiro que está em gestação, para essa experiência internacional, para o papel das agências, como é que vocês avaliam o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo? A gente tem sempre, acho que uma coisa importante, né? A gente tem sempre colocado isso de forma muito clara. A ANPD aparece como uma possível agência para essa coordenação de um sistema de inteligência artificial. Então, primeiro, assim, é um modelo que está colocado no PL de muita cooperação e articulação entre agências, de modo que as agências setoriais tenham um certo protagonismo, porque são as especialistas em seus mercados, em seus setores, né? E a ANPD figuraria nesse modelo como essa agência não superior hierárquica, né? Não como uma agência que define os padrões, mas como uma agência que quase que coordena essa articulação
entre as agências. Do ponto de vista de uma definição, essa é uma escolha que o relator do PL, o senador Eduardo Gomes, fez e que a gente entende que é um caminho possível. E o que eu posso também trazer em termos de discussão do executivo é que ainda não houve uma definição clara do executivo, né? Então, o que a gente tem acompanhado e tem se colocado muito à disposição é para a gente aprofundar esse tema e acho que a ANPD também se coloca muito nesse espaço por já ser uma autoridade que trata de dados, dados pessoais, né? A inteligência artificial trata de todo tipo de dado, não especificamente só de dados pessoais, mas teria essa interface com dados, né? Que é uma ferramenta que trata, né? Uma ferramenta que se desenvolve no Big Data, então teria essa interface, mas acho que também são coisas que são distintas, e aí faço também referência à minha resposta com relação ao AI Act, existe um gap, né? Então, esse gap também existe aqui. Então, não é que a ANPD hoje teria essa competência, ela tem a competência de proteção de dados pessoais, e a gente teria que pensar, então, nesse novo arranjo para a ANPD. E aí, acho que uma coisa que tem sido absolutamente prioritária na gestão do ministro Lewandowski no Ministério da Justiça é olhar para a agência e ver o que a gente precisa em termos de fortalecimento institucional, de um arranjo que traga mais efetividade para a própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu acho que a ANPD acabou sendo criada ali naquela discussão da LGPD, que teve um veto presidencial, que atrasou a chegada da agência, que no fim do dia ela foi criada dentro da Casa Civil, depois ela foi transferida para o Ministério da Justiça. Então, acho que a ANPD está um pouco com esse histórico, né, de precisar também encontrar esse seu espaço e quase que se fortalecer mesmo do ponto de vista institucional para que essa entrega seja cada vez mais efetiva. Então, trazer uma nova competência para dentro da agência tem essa sensibilidade da gente olhar para ela, né, para dentro da autoridade, até me corrijo, porque eles não se consideram agência e a lei não os trata como agência, para trazer para a autoridade esse fortalecimento que é absolutamente importante para que a gente cada vez mais possa entregar para a população brasileira um padrão de proteção de dados pessoais cada vez mais rigoroso, cada vez, enfim, mais efetivo. E a gente tem discutido muito, secretária, sobre a necessidade de modernização do Estado, né? De a gente ter um Estado mais próximo do cidadão e que também entregue melhores serviços e que signifique, portanto, maior qualidade de vida para as pessoas no dia a dia. Na sua avaliação, como é que a inteligência artificial pode estar a serviço dessa modernização do Estado? Que vantagens, que benefícios, que oportunidades a inteligência traz? Uma coisa bem importante aqui no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que até saiu como, né, uma inteligência artificial para o bem de todos, existe muito essa quase que esse fio condutor, assim, quais são as áreas estratégicas que a gente precisa trazer esse tipo de modernização e esse tipo de desenvolvimento tecnológico para a gente poder entregar mais para o nosso país. E aí eu sempre enxerguei o nosso diferencial com relação a esse tipo de tecnologia olhando para as nossas peculiaridades. Então, assim, o Brasil, por exemplo, é um país líder em produção de energia limpa. É muito, muito complexo usar inteligência artificial sem essa preocupação, porque o grau, assim, a demanda elétrica para colocar um provedor para funcionar é altíssimo, né? E mesmo, ou um provedor voltado, né, para processamento de dados, ou mesmo para armazenamento desses dados que precisam ficar ali à disposição para treinar os modelos de inteligência artificial. Então, eu sempre falo que, assim, acho que uma coisa que vai ser muito nossa, do nosso modelo de inteligência artificial, provavelmente ele será o primeiro e o mais sustentável do mundo, né? E isso é absolutamente relevante quando a gente pensa em como que o Estado entrega para a população, que a gente também tem que ter esse equilíbrio, né, de um avanço cada vez maior tecnológico, sempre preocupado com a preservação do nosso meio ambiente, das nossas florestas, enfim, dos nossos biomas. Então, acho que alguns outros países que já não, né, já perderam esses espaços, já não têm mais esses ecossistemas, estão tentando trazer de volta e não vão conseguir trazer essa visão, né, de uma sustentabilidade como a gente consegue hoje. Acho que uma outra frente muito importante é que o Brasil é um país muito desigual,
né? E a gente vive, ao mesmo tempo, uma discussão de fronteira tecnológica, né? E um país rico, que consegue se colocar nesse debate muito bem, mas que a gente não pode esquecer que a gente voltou para o mapa da fome, a gente tem problemas seríssimos, né, de exclusão, inclusive de exclusão digital. E aí olhar para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial com essa lente e trazer ali uma questão, por exemplo, de literacia, de educação midiática, de inclusão dessas pessoas, tanto do ponto de vista, né, de acesso, como também de conhecimento, né, e de ter também essa frente de quase que um diálogo constante com a tecnologia é absolutamente relevante. Então, olhando para o que está ali no plano, né, que foi entregue na semana passada pelo CCT, a gente vê que existe essa preocupação e que a gente cada vez mais vai poder ter na nossa população brasileira pessoas capacitadas a lidarem com esse tema e a gente poder cada vez mais ter esse tipo de produto, né, que envolve uma tecnologia de ponta que nos coloca na indústria 4.0. E aí eu acho que do ponto de vista estrito, né, da sua pergunta em termos de governo, a gente tem algumas frentes. Eu acho que eu posso trazer uma frente que é a do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma segurança pública cada vez mais modernizada. E até brinquei em algumas reuniões que é a inteligência artificial para a paz, né? Então, o que a gente pode fazer em termos de investimento em prevenção, em inteligência para a segurança pública, para cada vez mais a gente poder entregar para a população medidas que sejam muito eficazes, muito diretas, né, com aplicação prática na vida do cidadão, que seja muito rápida. E aí, então, dentro dessa visão do plano, a gente tem projetos do Ministério da Justiça voltado para isso, que incluem, por exemplo, uso de câmeras corporais, também projetos de prevenção, projetos que, por exemplo, também acabam trazendo uma visão de retorno de celulares para as pessoas que foram roubadas ou furtadas. Então, assim, acho que as frentes são diversas. Aqui na Secretaria a gente tem uma que é muito específica, voltada para a proteção de criança e adolescente, questões que envolvem violência nas escolas, e cada vez mais a gente poder ter monitoramentos que sejam automatizados para nos ajudar a estar em todos os lugares. Considerando que o Brasil é um país continental, a gente precisa cada vez mais desse tipo de ferramenta, sempre muito atento a questões de transparência, mitigação de riscos, protocolos muito sérios preocupados com direitos humanos, absolutamente tudo que a gente puder fazer para evitar qualquer tipo de discriminação, ter ali também a aplicação dos princípios, né, de uma revisão humanizada, uma supervisão humanizada, tudo isso assim sempre em mente para a gente entregar também tecnologias que venham para nos ajudar a avançar, né, e não a, de forma alguma, retroceder. E na linha das empresas, a gente sabe que, claro, existem oportunidades em relação à inteligência artificial, mas também existe uma preocupação, por exemplo, com a questão do trabalho, né? A inteligência artificial vai demandar trabalhos, postos de trabalho cada vez mais qualificados, e isso vai significar, possivelmente, o desemprego de muita gente e a necessidade de requalificação de muita gente também. Olhando para o papel das empresas, que oportunidades existem para as empresas em relação à inteligência artificial e, sobretudo, para as médias e para o setor de comércio e serviços? Como é que as empresas podem se preparar para esse novo momento? Como é que elas podem se beneficiar dele também? Uma coisa bem importante para ter em mente, que acho que quando a gente pensa em inteligência artificial, sempre vem uma coisa um pouco utópica, assim, né? Vamos usar a inteligência artificial para substituir as pessoas, tudo. Acho que tem uma frente de inteligência artificial que é de gestão de processos e muito interna de empresas que é absolutamente relevante para o produto ganhar cada vez mais segurança, para a gente conseguir chegar com personalizações cada vez maiores para o consumidor, para que ele esteja cada vez mais atendido com relação ao tipo de produto que ele precisa. Então, antes da gente chegar na inteligência artificial, que é essa que acaba sempre estando nos holofotes, né? Que consegue criar um texto sozinho, ou consegue refazer, enfim, imagens, vídeos, tudo. A gente tem uma inteligência artificial que já existe há muito tempo e que até 2018 era a única que existia, né? Ou pelo menos disponível no mercado, que é basicamente para isso, né? Então, ela é uma ferramenta para que a própria empresa consiga cada vez mais chegar no seu consumidor com
uma eficiência, né? Então, e que isso, por exemplo, né, dificilmente vai ter um impacto do ponto de vista de discriminação que seja relevante, né? Acho que pode ser, por exemplo, que a gente use em termos de gestão de processos no RH, existe esse risco, né? Mas se a gente for usar, por exemplo, em escolha de rotas para entregas de produtos como delivery, dificilmente a gente vai enxergar um tipo de problema. Então, importante a gente olhar cada um, né, e olhar também para que a inteligência artificial, como a gente pode olhar, né, mais geral, assim, que não é essa fundacional, não é essa, né, essa nova geração, ela é muito importante para esses processos, né? Essa outra frente mais recente, que acaba trazendo essa preocupação, por exemplo, com áreas... Vou trazer um exemplo que é o que me vem à mente agora, né? Pode, por exemplo, usar a voz de alguém para que ela fale em várias línguas, mesmo que ela não tenha o conhecimento da língua. Isso é super importante a gente olhar com muito cuidado por causa do setor de dubladores. Essa, especificamente, a gente tem que olhar com muito cuidado. E aí, de novo, faço referência ao que eu falei na resposta anterior, que é setores muito específicos e que já são regulados, como é esse caso, precisam de um acompanhamento de perto para a gente mitigar esse tipo de impacto. Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo, a gente precisa fazer transições, a gente precisa olhar se de fato isso entrega, né, um produto que vai desfazer um mercado inteiro, ou na verdade esse mercado vai se adaptar para receber a tecnologia. E aí é óbvio que a gente sempre que vive um novo momento, né, e sempre que a gente vive um novo mercado chegando, a gente já viveu historicamente várias vezes essa dúvida e um pouco esse medo, né, o mercado vai sumir, a gente vai perder os empregos, e a gente viu, né, uma transformação. E aí acho que o que a gente pode tirar de aprendizado do passado, dessas novas tecnologias, quando chegou, por exemplo, internet, comunicações, ferrovias, é que a gente tem que olhar para esses grupos vulnerabilizados, ou olhar para esses grupos que podem correr qualquer tipo de risco, e dar um amparo e ajudá-los a se inserir nesse mercado, ou a se inserir em um outro mercado, mas que eles não fiquem sozinhos. Então, acho que existe muito essa preocupação hoje, da gente acompanhar isso de perto, e esse olhar setorial vai ser absolutamente relevante, porque eu dei um exemplo aqui, mas a gente consegue ter muitos, e aí, obviamente, que cada um que conhece melhor o seu setor vai poder direcionar esses esforços da melhor forma possível. Eu queria voltar num ponto da sua resposta anterior sobre a questão do nosso capital natural e recursos naturais, né? Uma das discussões hoje, por exemplo, sobre instalar data centers em países como o Brasil, é que esses dispositivos consomem muitos recursos, como água, por exemplo. Os Estados Unidos estão justamente agora lidando com isso, com o fato de que algumas cidades acabam tendo baixa hídrica, porque os recursos estão voltados não para abastecer a população, mas, sobretudo, para garantir que essas grandes estruturas de tecnologia possam funcionar. Como é que a gente compatibiliza essas duas coisas? Tem exemplos no mundo que têm mostrado aprendizados e que a gente possa trazer para cá também? Eu acho que assim, o Brasil tem sido muito pioneiro nessa frente, né? A gente tem apresentado resultados importantes e a gente tem se colocado no debate muito como um porta-voz. Então, acho que o que a gente precisa olhar do ponto de vista de desenvolvimento do país, né, e como que a gente vai seguir nessas frentes, é exatamente o que é absolutamente necessário a gente trazer para cá, porque a gente também não quer virar celeiro de data centers, né? A gente não quer que todo mundo mande para cá e a gente acabe com nossos recursos para receber o que tem um impacto ambiental muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter muito essa visão, né? O que a gente realmente precisa para desenvolvimento da tecnologia brasileira e como que a gente vai olhar cada vez mais para esses aspectos de sustentabilidade, trazendo essa preocupação para a mesa. Eu não consigo te dar agora um exemplo de sucesso, porque eu acho que o tema ainda é muito recente e a gente consegue ver, né, ao longo de anos essa questão de impacto ambiental. O que a gente sabe é que já existem indícios de que ele é absolutamente
danoso se não for feito com essa preocupação com sustentabilidade. Mas eu acredito muito que o Brasil tem toda a expertise e tem condições, tanto do ponto de vista de um posicionamento desse debate global como interno, de olhar para isso com muito cuidado e sermos uma liderança nesse tipo de modelo, né? E de olhar, e aí acho que assim, do ponto de vista de energia, a gente tem energia hidráulica, mas a gente também tem outras fontes renováveis, como solar e eólica, que pode ser também um caminho viável para que a gente não use absolutamente somente recursos hídricos, né? Eu acho que essa é uma questão que assim, os especialistas vão poder falar melhor do que eu sobre esse tema, mas eu enxergo com muito entusiasmo e acho que a gente tem caminhos importantes aí para trilhar e para ser quase que assim, ou um celeiro no mundo ou um exemplo a ser copiado. Uma boa liderança nesse caminho. Exatamente. Secretária, eu queria concluir ouvindo a sua avaliação sobre soberania digital. Esse é um conceito relativamente novo. Eu gostaria que você nos explicasse do que ele trata e por que ele é importante, por que a gente devia se preocupar com isso. Desde que a gente começou a discutir, né, a regulação do digital, como que a gente se insere nesse ambiente, a gente viu assim movimentos que são muito importantes em termos de definição de geopolítica, né? E fizemos algumas escolhas, desde, por exemplo, 2014, com o Marco Civil da Internet, depois a LGPD, e todas essas escolhas, elas impactam na forma como a gente se coloca, né? E como que a gente, do ponto de vista regulatório de governança, e como que a gente enxerga, né, o papel do Brasil em tudo isso. E aí, essa visão de soberania digital, ela sempre esteve presente, e acho que cada vez mais ela tem se colocado, para a gente sair um pouco de uma dependência de trajetória de outros países, né? Então, tem mais ou menos 2 semanas, uma semana, que o Ministério da Gestão organizou um side event do G20, e lá estava o professor Rajun Chang, que tem um livro famoso que chama Chutando a Escada, que basicamente traz essa visão de que países desenvolvidos criaram modelos de desenvolvimento e quando chegaram lá, né, naquele lugar que é o lugar do desenvolvimento, eles jogaram fora a receita do bolo e começaram a ensinar outra receita aos países em desenvolvimento. E aí acho que é muito importante nessas definições a gente ter essa consciência de que não necessariamente um modelo dado como o melhor modelo é o melhor modelo para a gente, e como que a gente vai adaptar esse modelo para que a gente se coloque nessa disputa por espaços como um país, que é o caso do Brasil, com riqueza, com inovação, com capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, quando a gente usa, né, soberania digital, é basicamente assim, como o Brasil se coloca e toma medidas, né, para que ele tenha esse espaço, porque não necessariamente a receita do bolo que vão nos dar é a receita que vai nos colocar nesse espaço, né, enfim, de um protagonismo no digital. E eu acho que assim, essa visão ela é sempre absolutamente necessária, né? Uma visão crítica para a gente evitar esses espaços de dependência. E aí a gente pode falar de dependência regulatória, de dependência tecnológica. Então, para usar esse último exemplo, né? O que seria uma soberania digital em termos de evitar a dependência tecnológica? É a gente desenvolver nossa própria tecnologia, é a gente investir, ter fomento nas universidades, nesses espaços de experimentação, é a gente colocar cada vez mais o Brasil na vanguarda para que a gente não dependa, por exemplo, de somente transferência de tecnologia, ou mesmo usar tecnologias proprietárias que são caríssimas e que a gente tem que ficar sempre pagando para o uso daquilo, né? Então, usando também aqui uma frente, né, de dependência, mas são diversas essas frentes, inclusive a regulatória. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu gostaria de perguntar sobre isso. O que a gente está falando quando a gente fala de dependência regulatória, por exemplo? Acho que é um pouco a adoção dos modelos, né? Hoje a gente vê que tem alguns modelos que foram colocados, eles externalizam grupos de interesses muito claros. Vou trazer um exemplo que coloco muito na minha tese de doutorado, né? No Marco Civil da Internet, a gente fez uma escolha. A gente fez uma escolha do multissetorialismo e a gente fez uma escolha de trazer todos os envolvidos para uma mesa, todos com o mesmo peso,
Só que essas empresas se concentraram, né, cresceram muito, se verticalizaram e têm hoje um grande poder econômico e muitas vezes até um poder político. E essa mesa, apesar de ter uma representação do ponto de vista, né, de participação igualitária, em termos de peso político, ela é muito desigual. Então, esse modelo, por exemplo, é um modelo que a gente tem olhado com bastante atenção. E ele cria uma dependência regulatória da gente estar sempre numa mesa desigual que não favorece necessariamente escolhas que vão privilegiar ou beneficiar o cidadão brasileiro que está lá na ponta como usuário de internet, né? Então, esse é um exemplo, assim, que acho que vale muito a pena a gente olhar com atenção para os modelos que estão colocados, inclusive regulatórios ou de governança, para que a gente não necessariamente, aí não estou falando que aconteceu isso com o Marco Civil da internet, né? Acho que o Marco Civil da internet foi absolutamente pioneiro e paradigmático para mudar a forma como a gente enxerga a internet no Brasil. Foi construído com participação da sociedade civil ativa. Então, acho que a gente foi modelo para o mundo de como se fazer isso. Então, não acho que a gente estava copiando modelos, mas a gente, ao trazer para cá esse modelo, mesmo que adaptado, a gente criou uma certa dependência. Então, como que a gente também olha para isso e pensa um pouquinho? Mas, assim, estou falando isso e acho importante deixar essa ressalva muito clara, né? Não quero dizer que isso é um problema por si só. Quero dizer que isso é uma questão que a gente tem que ter sempre um olhar crítico para a gente enxergar e evitar um pouco essas trajetórias, né, que podem virar trajetórias dependentes e podem nos colocar em espaços que não necessariamente tragam essa soberania para o Brasil. Secretária, eu gostaria de lhe agradecer pelo tempo, pela generosidade de dividir conosco a sua avaliação sobre o Brasil e, com isso, nos ajudar a pensar também sobre a transformação do nosso país. Obrigada. Que agradeço. Muito obrigada a vocês.